Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Aqui é a professora Karine e vamos para mais uma aula de matemática. Neste vídeo, estarei explicando a semana 3 do PET volume 5. E na aula de hoje, continuaremos estudando sobre o assunto grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Porém, nesta semana, vocês irão resolver várias situações, problemas envolvendo este assunto. Então, a dica que eu dou para vocês. Primeiro passo, leiam o enunciado com atenção, interpretem e entendam o que cada enunciado está pedindo. Analisem se estamos falando de grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Se você ainda não viu o vídeo da semana 2, assista. Se tiver alguma dúvida, não se esqueça de perguntar. Tudo bem? Segundo passo para resolver situações e problemas. Depois que você leu e interpretou, anote as informações que foram fornecidas no problema. Se organize. E o terceiro passo é resolver este problema. Como vocês podem resolver essa situação problema? Vocês podem usar o método que eu ensinei na aula passada, nos exercícios da semana 2, no vídeo referente à semana 2. Lembram que quando falamos de grandezas diretamente proporcionais, isso significa que o aumento de uma grandeza implica no aumento da outra, ou a diminuição da primeira grandeza implica na diminuição da outra, e isso tudo na mesma proporção. Então, se eu aumento a minha primeira grandeza em 2 vezes, eu também irei aumentar as outras em 2 vezes. Se eu triplico a primeira grandeza, também irei triplicar as outras grandezas. Agora, se eu reduzo a primeira grandeza pela metade, também irei reduzir as outras pela metade, pois estamos falando de grandezas diretamente proporcionais, certo? E as grandezas inversamente proporcionais? Vocês lembram? Se eu aumento uma, implica na diminuição das outras. Se eu diminuo uma, implica no aumento das outras. E tudo isso na mesma proporção. Porém, iremos fazer a operação inversa. Então, se eu aumento em 2 vezes a primeira grandeza, eu irei reduzir pela metade a segunda. Se eu reduzo pela metade a primeira, irei duplicar as outras grandezas. Tudo bem? Então, se você ainda tem alguma dúvida na interpretação dessas grandezas, não se esqueça de me mandar uma mensagem e perguntar, tá bom? E temos 2 métodos para resolver essas situações problemas. O primeiro método é esse que acabei de falar para vocês e usamos na aula passada. O segundo método é o que eu irei explicar neste vídeo. Agora, tudo bem? Então acompanhe aqui comigo. Então aqui temos o seguinte situação problemas. 3 caminhões transportam 200 metros cúbicos de areia. Para transportar 1.600 metros cúbicos de areia, quantos caminhões iguais a este seriam necessários? Então, vamos lá, ó. Primeiro vamos ler e interpretar o enunciado. Então, eu sei que 3 caminhões transportam 200 metros cúbicos de areia. Então, estamos falando aqui da grandeza volume. Para transportar 1.600 metros cúbicos, olha, então estamos aumentando a quantidade de areia. Quantos caminhões iguais a este seriam necessários? Estamos aumentando a quantidade de areias. O que terá que acontecer com a quantidade de caminhões? Também irá aumentar, certo? Então, se aumento uma grandeza implica no aumento da outra, estamos falando de grandezas diretamente proporcionais. Agora, vamos para o segundo passo da solução de problemas. Anotar as informações, certo? Então, olha, pessoal, como falei para vocês, iremos anotar as informações que foram fornecidas. Então, aqui, ó, primeira coluna, coloquei a quantidade de caminhões. Segunda coluna, a quantidade de areia. Então, eu sei que 3 caminhões transportam 200 metros cúbicos de areia. Agora, X caminhões, que é a quantidade que eu quero descobrir, irá transportar 1.600 metros cúbicos de areia. Agora, como eu já comentei com vocês, ó, mais caminhão, mais areia. Aumento o caminhão, aumento a areia.
Então, estou falando de grandezas diretamente proporcionais, certo? Como que eu resolvo essa situação? Utilizando um método chamado regra de 3. Como fazemos isso? Multiplicamos as grandezas de forma, olha, iremos multiplicar formando um x. O 3 irá multiplicar o 1.600 e o x irá multiplicar o 200. E assim teremos uma equação, certo? Então, vamos lá. Vamos fazer essa multiplicação. Então, como eu falei para vocês, precisamos fazer essa multiplicação. Então, primeiro fazemos x vezes 200, 200x. 3 vezes 1.600. Então, 200x será igual. 3 vezes 1.600 é igual a 4.800. Agora, o que falta para a gente resolver essa equação? Basta isolar o x. Então, iremos passar o 200 para o outro lado da equação. O 200 não está multiplicando o x, então agora ele irá dividir. Então, meu x será igual a 4.800 dividido por 200. Então, realizando esta divisão, teremos 48 dividido por 2, que é igual a 24. Então, o valor de x é igual a 24. Então, precisaremos de 24 caminhões para transportar 1.600 metros cúbicos de areia. Também podemos resolver essa situação, problema, utilizando o método da aula passada, lembram? A gente analisa o problema que a gente já fez, verifica de qual das duas grandezas estamos trabalhando, que também já fizemos, né? Estamos falando de grandezas diretamente proporcionais. Então, agora vamos ver o que aconteceu para chegar do 200 ao 1.600. Basta eu multiplicar por 8. Então, o que terá que acontecer do outro lado? Também irei multiplicar por 8. 8 vezes 3 é igual a 24. Então, o meu x equivale a 24 caminhões, certo? Os dois métodos estão corretos. Vamos para mais um exemplo? Então, vamos para mais uma situação problema. Uma equipe de 5 professores levam 12 dias para corrigir as provas do vestibular. Quantos dias levarão 30 professores para corrigir as mesmas provas? Então, agora vamos analisar as grandezas. Olha, 5 professores levam 12 dias. 30 professores levam quantos dias? Bom, se eu aumento o número de professores, eu irei reduzir o número de dias de correção, porque 30 professores irão conseguir corrigir mais questões do que 5 professores. Então, aqui, olha, aumento o número de professores, vou reduzir o número de dias. Então, estou falando de grandezas inversamente proporcionais, certo? Então, o primeiro passo já finalizamos. Ler e interpretar. Agora iremos anotar as informações. Então, aqui eu anotei as informações da situação problema. Então, ó, eu tenho número de professores e o número de dias das correções. Então, 5 professores levam 12 dias, 30 professores levam X dias, que é o que eu quero encontrar. Então, podemos resolver de duas maneiras. A primeira maneira foi a que falei para vocês na aula passada. Analisamos a situação problema e vimos que estamos falando de grandezas inversamente proporcionais. Então, o que acontecer com uma grandeza irá acontecer, iremos utilizar a operação inversa na outra grandeza. Então, vamos ver aqui no número de professores. De 5 para 30, o que aconteceu? Multipliquei por 6. 6 vezes 5 é igual a 30. Então, o que terá que acontecer do outro lado? Estamos falando de grandezas inversamente proporcionais. Então, vamos dividir por 6. 12 dividido por 6 é igual a 2. Então, 30 professores levam 2 dias para fazer a correção. Também podemos resolver essa situação problema utilizando a regra de 3. Porém, agora não iremos multiplicar em forma de x. Como estamos falando de grandezas inversamente proporcionais, iremos multiplicar normal.
30. Então, primeiro fazemos 30 vezes x, teremos 30x. Isso será igual a 5 vezes 12, certo? Agora, basta resolver essa operação, essa expressão. Então, temos aqui, né, que nem falei para vocês, 30x igual a 5 vezes 12. 5 vezes 12 é igual a 60, então 30x é igual a 60. De novo, o 30 está multiplicando x, então iremos passar ele para o outro lado, dividindo. Então, teremos que x é igual a 60 dividido por 30, que é igual a 6 dividido por 3, que é igual a 2. Então, o meu x vale 2 dias. Então, pessoal, é isso. A aula de hoje, vocês irão ler. Eu não irei fazer com vocês porque é importante que vocês saibam ler e interpretar as questões, as situações que foram dadas. Então, primeiro, leiam com atenção. Analisem se estamos falando de grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Depois, anotem as informações e resolvam da maneira que for mais fácil para vocês. Tudo bem? Então, eu espero que este vídeo tenha ajudado de alguma forma. Caso vocês tenham alguma dúvida, não esqueçam, vocês podem me mandar mensagem no WhatsApp. Tem o nosso horário de plantão. Também vocês podem fazer um comentário neste vídeo, que eu estarei vendo, verificando e respondo vocês. Tudo bem, pessoal? Então, até a próxima aula. Tchau, tchau!